Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Ato em defesa da democracia marca os 2 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Na economia, o Brasil voltou a ser considerado um país formado por famílias de classe média e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu à nova determinação de Zuckerberg, que pretende extinguir a checagem de dados nas redes sociais. Confira estes destaques e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. Nesta semana aconteceu o ato para marcar os 2 anos dos episódios golpistas de 8 de janeiro em Brasília. O evento teve abraço à democracia na Praça dos Três Poderes, entrega das obras restauradas ao Palácio do Planalto e a criação do prêmio Eunice Paiva, um reconhecimento aos defensores da democracia. Durante a primeira cerimônia, 21 obras de arte que foram vandalizadas durante os atos golpistas foram restauradas e voltaram ao acervo da presidência. Um dos destaques deste primeiro evento foi o relógio histórico do século XVII, que precisou ser enviado à Suíça para a realização dos reparos. A peça foi trazida ao Brasil por Dom João VI. Outro destaque foi a apresentação do quadro As Mulatas, do artista Di Cavalcanti. A peça foi restaurada pela Universidade Federal de Pelotas após ser furada pelos golpistas. Já na segunda cerimônia, que aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente Lula e diversas autoridades relembraram os atos golpistas de 8 de janeiro e reforçaram a luta pela democracia brasileira. E por último, durante a terceira cerimônia, o presidente Lula e autoridades dos 3 poderes desceram a rampa do Planalto até a Praça dos Três Poderes, onde se reuniram com a sociedade civil para o abraço da democracia. 2 anos após os atos antidemocráticos, o Ministério Público Federal já denunciou 1.682 pessoas envolvidas na invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, comentou sobre o perigo do anúncio do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de excluir a verificação de informações nas redes sociais, o que pode aumentar a divulgação do discurso de ódio e influenciar a campanha eleitoral de 2026 no Brasil. Quer dizer, o que fica claro é que Zuckerberg está fazendo uma aliança política com o Trump, né? Tanto que, pelo menos no noticiário de imprensa, diz que essas regras ou essa forma de atuação da Meta vai se dar praticamente nos Estados Unidos apenas, pelo menos por enquanto, né? E não em outros países que continuariam as regras que estão vigindo atualmente. Mas é muito ruim, porque se dá num país que tem um grande poder enfim, no mundo inteiro. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. E não vai ser fácil, né, fazer esse embate. Veja, até agora, Eleonora, a gente não conseguiu colocar para votar o projeto de regulação das redes sociais, né, que é, na realidade, regulação aí das plataformas, a forma como elas agem, quais são as responsabilidades que tem que ter. O Brasil voltou a ser considerado um país formado principalmente por famílias de classe média. A repórter da Rádio PT, Denise Coelho, traz mais informações. O Brasil voltou a ser considerado um país de classe média. É o que revela o levantamento da Tendências Consultoria. O estudo demonstrou que 50,1% dos domicílios brasileiros pertencem às classes C, B ou A, com renda familiar acima de R$ 3.400 mensal. O país não alcançava essa marca desde 2015, quando o percentual de famílias pertencentes à classe média chegou a 51% no governo Dilma. Nas redes sociais, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, comentou que a ascensão social da maioria dos brasileiros no ano passado é resultado direto da retomada do emprego e do aumento real dos salários no governo do presidente Lula.
Nesta semana, o Café PT recebeu o ator José de Abreu, que esteve em Brasília para participar dos atos de 8 de janeiro. Zé comentou sobre o Globo de Ouro da atriz Fernanda Torres e a importância da cultura na defesa da democracia. O filme fala da ditadura, né? Exatamente. De uma mulher que enfrentou galhardamente. E a atuação dela realmente foi impecável nesse filme. Ela é muito boa atriz. E essa coisa de reviver nesse momento de 8 de janeiro, que a gente reviveu no Palácio e na Praça, tem a ver com essa... Parece que é um resgate, né? O Lula começou o discurso dizendo, nós estamos aqui. Quer dizer, ele fez esse link entre o filme e a ditadura e o que nós vivemos em 8 de janeiro e o que nós poderíamos vir a viver se a democracia, se a gente não tivesse resistido, né? Começamos o ano com boas notícias na área de cobertura vacinal no país. O Brasil fechou 2024 com a ampliação do calendário básico de imunizações e inicia 2025 com a garantia de vacinas para todos os municípios do país. Segundo o painel de distribuição do Ministério da Saúde, entre 2023 e 2024, o governo federal enviou mais de 643 milhões de doses de vacinas para todos os estados brasileiros, garantindo 100% do abastecimento de todos os imunizantes do calendário básico de vacinação. Desde 2023, as coberturas vacinais apresentam tendência de crescimento, resultado de ações como as campanhas de multivacinação, que visam ampliar o acesso às vacinas e garantir a segurança da população. Em 2024, até novembro, o Brasil já havia registrado um aumento na cobertura vacinal de 15 das 16 vacinas do calendário infantil. O governo federal segue fazendo ações para garantir a reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido por uma enchente histórica em maio de 2024. O governo federal mobilizou esforços e integrou ações com estados e municípios para enfrentar a crise climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. Com investimentos que ultrapassaram 100 bilhões de reais, envolveu milhares de profissionais em ações humanitárias e na restauração de setores como saúde, educação, habitação, infraestrutura, agricultura e meio ambiente. O presidente Lula afirmou que os esforços seguem para garantir que as populações vulneráveis estejam protegidas contra futuros desastres climáticos. A Procuradora da República e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério dos Direitos Humanos, Eugênia Gonzaga, falou ao Café PT sobre a importância do reconhecimento da causa da morte de quem foi assassinado durante a ditadura militar. Tinha muitos casos em que a ditadura fez um atestado de óbito, mas fez com causa-morte falsa, por exemplo, asfixia mecânica, né, suicídio e outras coisas. Primeiro documento obtido pela dona Eunice Paiva, que foi entregue para várias famílias, porém aquele documento era apenas um reconhecimento formal de que a pessoa havia morrido, uma medida mínima perto da necessidade de muitas dessas pessoas. Então muitas famílias até recusaram esse documento porque não falava a data da morte, não falava a causa, não falava onde a pessoa tinha morrido. Quando a comissão foi agora retomada, já havia então uma tratativa em andamento com o Conselho Nacional de Justiça, né, com o Ministério dos Direitos Humanos, para que o Conselho Nacional de Justiça se inteirasse desse tema e determinasse aos cartórios, porque ele é o corregedor dos cartórios. Foi um avanço muito grande, porque de fato a gente estava tendo muita dificuldade em conseguir esse documento, que para as famílias é uma forma de reparação imaterial, assim, que eu nem sequer imaginava a importância. Em 2025, o Brasil assume a presidência do BRICS e vai impulsionar debates sobre o financiamento ao combate das mudanças do clima, sobre a operação da inteligência artificial e sobre uma forma de governança global inclusiva. A presidência brasileira vai atuar em 2 eixos principais: cooperação do Sul global e a reforma da governança global. As agendas estão refletidas em 5 prioridades: facilitação do comércio e investimentos entre os países do agrupamento por meio do desenvolvimento de meios de pagamento,
promoção da governança inclusiva e responsável da inteligência artificial para o desenvolvimento, aprimoramento das estruturas de financiamento para enfrentar as mudanças climáticas, em diálogo com a COP30, estímulo aos projetos de cooperação entre países do Sul Global, com foco em saúde pública, e fortalecimento institucional do BRICS. O desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho, do Tribunal Regional do Trabalho, falou ao Café PT sobre a importância da mobilização dos trabalhadores em defesa de seus direitos e sobre as discussões a respeito do fim da escala 6x1. Os sindicatos são importantíssimos no Brasil e devem continuar sendo valorizados, até porque a Constituição reserva aos sindicatos um papel muito especial. A organização da classe trabalhadora não esteve à altura dos movimentos contra-reformistas dos últimos anos. Então, qualquer tentativa de resgate de direitos, desse direito, que não só a terceirização, você tem um extrapolamento de jornada, contrato intermitente que o Supremo acabou de legitimar. Foram muitas as mudanças que reduzem substancialmente o direito. Então, nessa linha, eu diria que esses direitos eles não serão resgatados sem a organização da classe trabalhadora de maneira muito propositiva, de maneira muito eficiente. E nesta semana, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos nas redes sociais. E também participou de uma reunião sobre a presidência do BRICS. O presidente sancionou o projeto de lei que institui a Política Nacional para o Manejo Sustentável do Pequi e também participou das cerimônias dos atos de 8 de janeiro. Vamos conferir? Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.